Of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my. Olá, gente, boa noite. O podcast Vozes em Debate tem a honra de receber, neste dia tão especial, os dois irmãos, Gustavo e Laís, que fizeram a diferença por intermédio do estúdio. Vocês vão ver a trajetória de vida e participam. E aproveitando, siga a gente lá no Instagram e no YouTube. Laizoca, boa noite. Gustavo, boa noite. Boa É uma noite. honra recebê-los aqui para uma noite memorável, pode ter certeza. O prazer é todo nosso. Boa noite, gente. Boa noite, tio Carlos. É um prazer estar aqui e a gente também está muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Sem sombra de dúvida. Não é isso, Gustavo? É isso, tio Carlos. Boa noite. É uma honra estar aqui, é um prazer. Estou muito feliz com esse projeto que o senhor vem construindo, né? Está sendo super importante aqui para a Pesqueira. E também é uma honra sempre estar do lado aqui da minha irmã, Laís, que eu admiro bastante. E, gente, a gente hoje tem uma plateia especial, viu? Tá ali, Socorro, mãe de Gustavo e Laís, Luizinho, meu irmão, pai, a avó, Ruth e Galvão, né? A plateia hoje, e minha esposa. E para dar vida a tudo isso, nós temos ali o nosso cameraman, Daniel. Então, gente, uma honra, né? Inicialmente agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar mais uma vez nesta segunda-feira fazendo com todo amor e carinho esse encontro de gigantes para você. Vamos iniciar assim hoje, as sementes de Pesqueira. Hoje é um dia singular, um daqueles que fica guardado não só na memória, mas no coração de quem vive e de quem testemunha. Temos conosco uma energia especial, vinda diretamente de São Paulo para o berço de suas raízes, Pesqueira. É a energia de um reencontro, de uma celebração. E esta celebração é para duas estrelas que, mesmo brilhando em firmamentos distintos, nasceram da mesma constelação familiar. Esta é uma homenagem para Laís Galvão e Luiz Gustavo Galvão. Ela começa não no sucesso que conquistaram, mas na terra fértil onde foram plantadas. Uma infância que, mesmo marcada por durezas, foi irrigada com dois valores indestrutíveis: o amor e o incentivo aos estudos. Os pais, Socorro e Luizinho, não mediram esforços. Eles foram os primeiros jardineiros, acreditando que a educação era a luz que iluminaria qualquer caminho escuro. E na extensão desse jardim surgiram as figuras solares das tias Lígia Galvão e Márcia Galvão. Elas enxergaram o potencial que brotava naqueles dois jovens e, com coragem e fé, os levaram para Recife. Um gesto que mudou destinos. E como não lembrar com carinho da avó Ruth Galvão? Uma raiz forte, um alicerce de sabedoria e cuidado, participando ativamente da educação, que moldaria estes dois seres humanos tão especiais. Laís e Luiz Gustavo, vocês não decepcionaram. Pelo contrário, colheram com maestria os frutos que lhe foram oferecidos com tanto sacrifício. E é sobre essa jornada que queremos falar, em forma de poesia e reconhecimento. Laís,
Da menina de pesqueira à mulher de multinacional. Sua história é um verbo em transformação. Primeiro o direito, a Católica de Pernambuco, a Justiça Federal, a OAB, a Tribuna e a lei como primeira linguagem. Mas a vida é feita de novos capítulos. Em 2021, você ouviu um chamado diferente, o do futuro, e mergulhou de coração no universo da tecnologia. Na Generation Brasil, é assim, né, que se pronuncia? Generation Brasil. Generation Brasil, você reescreveu seu código-fonte profissional. E hoje, na multinacional, é uma desenvolvedora, não apenas de software, mas da própria narrativa da sua vida. E em seu coração, a família é a base, a força, o exemplo maior. Seu irmão é parte essencial de quem você é. Laís, Luiz Gustavo, esta homenagem é para vocês. É o reconhecimento de que a semente, plantada com amor em Pesqueira, floresceu em 2 árvores frondosas, fortes e generosas. É também um profundo e eterno obrigado aos seus pais, Socorro e Luizinho, às tias Lígia e Márcia e à avó Ruth. O Brasil precisa de mais famílias como a família Galvão. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate, com essa merecida e oportuna homenagem, iniciaremos um papo com Laís Galvão e Gustavo Galvão. Vá onde vocês são celebrados, não apenas tolerados. Aqui no Vozes em Debate, vocês serão sempre celebrados. Muito bom. Essa homenagem é aos irmãos que transformados pela educação. Então, gente, seja muito bem-vindo, Gustavo e Laís. Uma honra receber vocês aqui. E eu ainda queria complementar o seguinte. Laís e Gustavo, vocês não decepcionaram. Eu queria completar o seguinte. É uma honra para mim também ser tio de vocês. Então, vamos iniciar esse nosso papo aqui sobre a transição e a coragem. Aí eu já inicio escutando aqui Laís. Laís, você já tinha uma carreira sólida e bem-sucedida no direito. E o que te deu a coragem de ouvir esse chamado do futuro e fazer uma transição tão radical para a tecnologia? Havia um medo e como você o venceu? Primeiramente, fiquei até emocionada com a homenagem. Já começou pesado, né? Mas muito obrigada, tio Carlos, de verdade. Então, eu fiz essa transição de carreira inicialmente por uma questão de necessidade, né? Porque quando eu resolvi fazer o curso da Generation Brasil, que é uma ONG, foi mesmo ali no final da pandemia, né? Estava indo algumas incertezas por conta da pandemia. E eu resolvi fazer o curso para tentar seguir outra carreira, né? Porque na época eu estava morando em Recife e por conta da pandemia eu não consegui mais continuar lá, né? Financeiramente falando. Voltei para Pesqueira, né? Depois de 10 anos praticamente morando lá, já tinha me formado. Estava iniciando a carreira, tinha tirado a OAB e estava também advogando de forma autônoma com um amigo da faculdade, mas não era nada sólido, né? Assim, não tinha muita perspectiva. E aí, com a pandemia, não teve mais como continuar lá. E eu voltei para Pesqueira, para cá. Confesso que voltei frustrada também, né? Porque você passa um filme assim na sua cabeça.
Querendo ou não, é como se fosse você regredir um pouco. Você, nossa, eu estava na capital, estava estudando, tinha tudo. E agora voltei para a casa dos meus pais de novo e começar basicamente tudo de novo. E aí eu me sentindo meio perdida nesse meio termo, o meu irmão, que já tinha feito o curso, falou comigo e disse, por que tu não tenta fazer o curso? Vai que tu gosta e vai que, né, só sabe tentando. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui, tentei e confesso que não foi fácil, como várias outras, todas as etapas, né, da nossa vida. Pensei em desistir várias vezes também no início. Quando eu fui para São Paulo realmente fazer o curso, que era presencial, apesar de ter a pandemia, mas tinha que se inscrever pessoalmente, fazer tudo pessoalmente lá, né? E meu irmão me apoiou desde o início, né? Ele que deu o pontapé inicial aí para que eu fosse para essa área. Então começou por aí, foi por uma questão mesmo de chegou a oportunidade e eu acabei aproveitando, né? Meus parabéns. Mas foi isso. Mas eu queria também destacar um pouquinho da nossa trajetória, acho que desde a nossa infância, com os nossos estudos, né? Que também não foi uma infância, o senhor mais que ninguém acompanhou, né? Da nossa família, sabe que a gente passou por dificuldades, meus pais, mas eles sempre estiveram ao nosso lado, né? Sempre apoiaram em tudo. Até às vezes eles não concordavam quando foi, por exemplo, não é que não concordasse, mas quando Gustavo resolveu ir para os Estados Unidos, por conta da distância, a preocupação, era tudo muito novo, eles tinham receio que ele fosse, mas mesmo assim disse, não, é isso que você quer, então vá. Então nossos pais sempre nos apoiaram em todas essas etapas das nossas vidas, né? Até fico emocionada, porque foi muito importante isso na nossa vida. E não só eles, mas teve nossa tia que, desde o início da nossa infância, tia Lígia, teve um papel fundamental na nossa educação. Sempre teve presente financeiramente falando, né? Mas também presente em que a gente queria seguir. Então foi... A gente está aqui hoje por conta dela também, né? Sem dúvida. Eu costumo brincar que tia Márcia e tia Lígia são nossos mecenas, né? Patrocinaram a nossa carreira, a nossa educação. Desde a minha também. Verdade, a do senhor também. Então elas tiveram um papel fundamental para a gente, né? E vovó, sem dúvida, vovó também ali desde o início apoiando, sempre foi o esteio da nossa família, né? Até pela história de vida dela que passou para a gente, pela força, coragem, resiliência também. Então tudo isso foi muito importante. Então fica aí o meu eterno agradecimento a todas essas pessoas. O senhor também foi muito importante para a gente. Em tudo, até para o trabalho de papai na época que ele é mototaxista, né? A gente sabe que papai era mototaxista. Mamãe também abdicou vários anos da vida dela para se dedicar a gente. Então, tudo isso fez diferença na hora da gente fazer nossas escolhas, né? Meus parabéns, Joaquim. Muito obrigado pelo relato tão forte e emocionante. Veja que hoje promete, viu? E falar de Luiz Gustavo, do filho de Socorro e Luizinho, neto de Dona Ruth, ao cidadão do mundo. Sua mente inquisitiva encontrou na engenharia civil, na Universidade de Pernambuco, a lógica para construir. Mas seus horizontes eram maiores. Voou alto, com Ciência Sem Fronteiras, foi para Chicago, absorvendo novos ares, novos saberes. Foi instrutor, compartilhando o dom das línguas, e como sua irmã, ouviu o chamado da reinvenção na primeira turma da Generation no Brasil. Não é isso, Gustavo? Isso mesmo. Hoje, como analista de sistema no financeiro, constrói não pontes de concreto, mas ponte de dados e inovação. E nos momentos de descontração, sua mente viaja pela filosofia,
pela história, pela política. E seus pés agora desenham retas no asfalto, com um sonho: construir a linha de chegada, conquistar a linha de chegada de uma maratona. Não é isso, Gustavo? É isso, tio Carlos. E vai ser agora, né? No final do ano, No fim do ano eu vou participar da São Silvestre e a longo prazo eu tenho essa meta de correr uma maratona. Eu não tenho dúvida. Sobre identidade. Gustavo, sua trajetória é marcada por mudanças. Engenharia, intercâmbio, ensino de idiomas e agora tecnologia. Como todas essas experiências aparentemente distintas se conectam para formar um profissional e a pessoa que você é hoje? Queria agradecer de novo, né, tio Carlos, pela oportunidade. Também queria agradecer, como Laís já falou bem, né, aos nossos pais, principalmente a avó, a tia Lígia, a tia Márcia. Queria reforçar ao senhor também por todas as oportunidades. Acho que Laís já falou muito bem. Eu acho que não tem nem o que complementar, né, Laís? Mas eu queria, antes de tudo, só complementar, na verdade, o que Laís falou, né? Porque ela passou aí pelas dificuldades que a gente teve, e eu acho que um ponto em comum em toda essa trajetória é que sempre tinha alguém, né? A gente nunca estava sozinho. A gente tá onde a gente está hoje, graças às pessoas que estavam ali para nos apoiar, seja financeiramente, seja com uma palavra, seja com incentivo, seja com uma oportunidade, né? De dizer, não, você consegue. Porque muitas vezes a gente está num lugar, a gente vem de um lugar que às vezes a gente não se enxerga, né? Por exemplo, não que isso seja em si um símbolo de vitória ou de conquista, trabalhar numa multinacional, por exemplo, ou fazer um intercâmbio, né? Não que isso em si seja uma grande conquista, assim. Tem seus méritos, óbvio, a nível individual, é legal uma conquista individual, mas eu acho que nada disso seria possível se não tivesse alguém apoiando, sabe? Eu falo isso porque, por exemplo, aqui em Pesqueira, eu nunca imaginei que eu ia estar em Campinas, em Chicago, por exemplo, né? Eu achei que eu ia crescer e morrer aqui em Pesqueira. Mas isso vem muito porque a gente não tem visão, né? Por exemplo, a gente não se enxerga nesse lugar, né? Além da oportunidade em si, eu acho que é importante a gente incentivar nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, que eles podem ocupar qualquer lugar que eles desejam, né? Porque muitas vezes a gente nasce com alguns marcadores sociais, vamos dizer assim. Né? Perfeito. O fato de eu nascer aqui, em Pesqueira, né, ser uma pessoa negra, é diferente de uma pessoa que nasceu no Sudeste, por exemplo, né, que tem uma pele mais clara, ou de repente nasceu numa família mais abastada, né? E com isso aqui eu não quero levar muito para o lado político, nem, né, fazer uma guerra de lados. É só uma observação. É uma observação, é uma materialidade, mas que pesa, né, na nossa vida, nas nossas escolhas, enfim, na forma como a gente vai se relacionar, né? E eu acho que é super importante ter essa consciência social do lugar que a gente ocupa. E até porque, de repente, quando a gente ascende socialmente, né, não se esquecer também de onde a gente veio, do que a gente passou, né? Porque a gente acaba, às vezes, ficando com a mente muito focado no indivíduo, né? Tipo, eu conquistei tudo isso aqui sozinho, foi tudo mérito meu, e a gente sabe que não é isso, né? Acho que Laís bem resumiu aqui, tudo a gente teve apoio, e não só da família, e também dos lugares que a gente teve, né? Eu, por exemplo, em todos os lugares que eu trabalhei, eu tenho amigos pessoais, assim, que me incentivaram sempre. Foi para além do trabalho, porque essas pessoas sempre me incentivaram, né? Acho que eu acabei me desfocando um pouquinho da pergunta, não, né? De jeito nenhum. Mas acho que o senhor perguntou mesmo como fazer um link, né? Eu trabalhei... Exatamente, E esse intercâmbio, né? Em ensino, idiomas, tecnologia, como todas essas experiências aparentemente distintas se conectam para formar o profissional e a pessoa que você é hoje.
Em termos práticos, né? Assim, minha formação é em engenharia civil. Então, para mim, essa transição de carreira foi um pouco menos sofrida, vamos dizer assim, porque estava tudo em exatas, né? Acho que para a Laís o desafio foi bem maior. Mas assim, essa transição também ela foi feita, acho que por mais necessidade, né? A vida às vezes vai levando você por caminhos que você não imagina, né? Quando eu comecei a fazer engenharia civil, eu imaginei que eu iria concluir o curso, iria trabalhar na área, né? Mas aí, como o senhor bem pontuou aí, quando eu fiz intercâmbio, na época que eu voltei, o Brasil estava passando por uma crise, né? Uma crise econômica forte ali, né? A época da Lava Jato, que atingiu principalmente construtoras e tudo. Então, caiu bastante, o mercado de trabalho ficou bem difícil para quem estava na área de engenharia civil, né? E aí eu acabei transicionando, né? Tive um apoio muito grande na época, a gente não tá mais junto, né? Minha ex-namorada, Ercília, inclusive um beijo, Ercília. Eu tive um apoio muito grande dela, porque eu estava aqui terminando minha graduação e ela já estava lá na Unicamp, fazendo doutorado, e ela falou, Luiz, vem para cá, né? Talvez tu tenha um perfil mais acadêmico, vamos tentar iniciar aqui uma carreira acadêmica na Unicamp, né? E aí, na época, eu comecei, mas aí não tinha bolsa também, estava difícil bolsa, né? E a gente tem que arrumar alguma maneira de se sustentar lá, né? Eu estava lá só com ela, estava todo mundo aqui, família, né? E aí foi quando eu comecei a dar umas aulas de inglês, conheci pessoas maravilhosas dando aula de inglês, inclusive acho que até inspirado por mãe, que é professora, né? Acho que eu tenho um pouquinho aí de professor. Eu gosto bastante de trocar ideia com as pessoas, de ensinar, sabe? Então, foi uma época muito boa, tanto pessoal quanto profissional mesmo. Eu desenvolvi o inglês bastante, né? Complementei ali depois do intercâmbio e conheci pessoas maravilhosas, né? Para não ser injusto aqui, não vou conseguir mencionar todo mundo, mas acho que uma pessoa muito importante nessa época era um aluno, Breno. Um abraço, Breno. Hoje ele mora na República Tcheca, mas eu lembro que na época que ele era aluno, ele fazia tecnologia, nos intervalos ele sempre estava ali programando. E ele gostava muito de inglês, ele me falava que o sonho dele era morar fora, e ele estava fazendo inglês porque ele queria e ajudar bastante na vida profissional, né, fora. E ele sempre me incentivava também. Ele falava, caramba, Luiz, tu tem inglês, para tu aprender programação é rapidinho, tu pode ir morar fora também. Na época eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, então ainda passava um pouco na minha cabeça de tentar morar fora novamente, né? E ele super me incentivava. Então, às vezes a aula acabava, era meio tarde assim, ele sempre estava lá conversando comigo, me incentivando, praticando inglês também, né? A gente ficava com essas conversações. Então, e aí depois disso eu fiz, como o senhor citou, como o Laís também citou, eu acabei entrando na primeira turma do Generation Brasil, né? Foi a primeira... Generation Brasil. Isso. Agora eu aprendi. Foi a primeira turma aqui do Brasil, do Brasil. E eu lembro que eu fiquei um pouco receoso, porque a gente sabe, né? Puta, primeira turma, apesar da ONG, do projeto ser bastante famoso fora do Brasil, era o primeiro projeto aqui, né? E aí, de novo, né? Pessoas, né? Eu tinha dado aula para um menino e ele é o Jorge, o nome dele, e ele ia ser mentor, professor, ele ia lecionar umas matérias nesse curso. E eu falei, caramba, eu conheço bem esse cara, se ele tá nessa turma, então acho que o projeto realmente é idôneo, né? Assim, nunca tive dúvidas, mas era só um certo receio por ser a turma, né? A primeira, a pioneira, né? Isso, foi a primeira turma. E lá também, de novo, no Generation, eu conheci pessoas maravilhosas que até hoje, inclusive, onde eu trabalho com pessoas que foram nessa primeira turma, né? E foi graças a primeira turma também e as pessoas que eu conheci que eu incentivei a Laís e a Ercília também. E outras pessoas também, e né? outras pessoas também a fazer essa transição de carreira, que estavam tendo dificuldades ali para se encaixar no mercado de trabalho, né? Cada um no seu contexto, de novo, como eu falei, com a sua particularidade, né? E eu sempre falava, não, vai lá, Generation é para todo mundo, porque tem isso também, às vezes a pessoa acha que a tecnologia é muito distante, é muito complexo, e não é bem assim, às vezes isso é posto para afastar mesmo as pessoas, sabe? E eu sempre tentava ir por aí, não, se você tem uma cabeça boa, assim, entre aspas,
quer estudar, está interessado, então é tecnologia para você, como qualquer outra área, como medicina, como direito, como... Enfim, né? E aí, em resumo, é isso. Aí, eu acho que eu não fiz um link, assim, prático, né, entre essas fases que eu passei, mas o que eu queria destacar, por fim, são as pessoas, né? De novo, assim, acho que em todo lugar que eu tive, sempre tinha uma pessoa ali que me ajudou, que me incentivou, que me impulsionou de alguma forma. E eu acho que eu queria destacar essa conexão, porque muitas vezes, de novo, né, só reforçando, a gente acaba indo muito por um lado que não é errado. Lógico que todo mundo tem que se esforçar de alguma maneira, né? Mas às vezes eu acho um pouco perigoso esse discurso de meritocracia, sabe? Que tipo, não, basta você acordar às 5 horas da manhã que você vai conseguir. E isso faz sentido, é justo, tem sua parcela ali, mas também tem a parcela da oportunidade, né? Das pessoas estar ali incentivando, porque muitas vezes as pessoas também vão fechar portas para você. Então, seu esforço, às vezes, unicamente seu esforço não vai ser suficiente, né? Sim. Gente, olha, a gente está falando de uma trajetória de Laís e Gustavo, que saíram de Pesqueira, vamos dizer assim, conheceram o mundo. Gustavo passou em Chicago, acho que 1 ano e... 1 ano e meio. 1 ano e meio. Retornou ao Brasil, hoje trabalha numa multinacional. Veja o caminho, né, que Gustavo teve que atravessar, e atravessou com muita dignidade e levou a irmã. Exatamente. Eu até queria destacar nessa fala de Gustavo, né, que a gente, apesar das nossas dificuldades que a gente teve, não foi fácil desde a infância, como a gente citou, de não romantizar isso. Porque às vezes você diz, mas uma história que passou fome, como a gente tem o exemplo de vovó, por exemplo, né, que ela teve inúmeras dificuldades, mas ela também conseguiu. Ela passou, inclusive, num concurso público. A gente tem exemplo também da nossa outra tia Eunice, que ela foi, na época dela, super difícil. Ela, na década de 70, ela é uma mulher pobre também, mas que conseguiu passar no concurso. Então, apesar de todas essas dificuldades, passou fome, foi humilhado, sofreu preconceito, mas a gente não romantizar isso, porque o ideal mesmo era que todo mundo tivesse oportunidades. Então, eu acho que destacar isso, deixar bem claro que, não, lógico que uma história de superação, ela vai influenciar várias pessoas também. Muita gente se espelha nisso, né? Diz, a história de fulano foi muito bonita, eu me espelhei e consegui. Ótimo, mas não romantizar esse tipo de história no sentido de, não, só quem consegue é quem... se eu conseguir, todo mundo consegue. Não, não é assim. Não é assim. A gente sabe que as dificuldades são inúmeras. A minha vivência é uma, a dele é outra. E assim vai. Então, é difícil. É fácil você falar, mas eu passei por isso e consegui, então você consegue. Será mesmo, né? Não é assim. Então, é bom destacar isso, que nem sempre a gente vai conseguir, às vezes a gente vai desistir, e tudo bem também desistir. Como eu desisti, no meu primeiro curso que eu tentei para medicina. E eu passei 3 anos tentando, né? E, inclusive, espelhado em Tia Lígia, porque, para mim, Tia Lígia era um exemplo, ainda é, lógico, mas na época era, nossa, é o ideal, eu tenho que seguir os passos, até que eu vi que, eu não estou conseguindo passava em outros cursos, mas não passava em medicina. Então, eu desisti, e não tenho vergonha de falar isso hoje, porque a minha vida foi levando para outros caminhos, e eu gosto de ter tido isso na minha vida, né? Então, se você se sentir frustrado, às vezes, eu acho que não é isso, tudo bem, recomeça, faz outra coisa, tenta. Eu acho que você só não pode achar que o caminho é aquilo ali, é o fim. Se eu não conseguir isso, acabou. Não... Você tem que ter planos. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu tive o plano A, depois tive o plano B, e assim foi. Eu fiz o direito. Também achei que ia dar super certo. Assim, não que não deu. Mas eu vi que era até ali. Pode ser que eu retome em algum momento? Pode. Mas, por enquanto... Foi isso que aconteceu, né? Fiz o curso, como o Gustavo falou,
Ele foi o pioneiro lá da turma. E eu também fui a primeira turma que teve em Campinas, que foi no interior Verdade. de São Paulo, né? Foi a primeira turma do também. interior. E essa ONG, que também acho que é legal destacar, ela fazia parceria com empresas, várias empresas, né, do mundo da tecnologia. E não era certo, lógico, a gente sair empregado, mas tinha uma certa, né, probabilidade, a depender ali do curso, do desempenho que você tivesse. E foi isso que aconteceu comigo. E eu lembro que Gustavo citou que é super importante realmente ter essa rede de apoio. Eu acho que, para mim, é o essencial, inclusive, além de ter estudado, né, lógico, mas o essencial para mim, sem dúvida, foi a rede de apoio que eu tive. Não só dele, mas de Exília, como ele citou. A Exília fez o curso comigo, na época, e ela me ajudou bastante ali, entender lógica de programação, de tudo. Então, foi essencial, não só ela, mas muitas pessoas que hoje nem estão mais na minha vida, mas que tiveram um destaque muito importante, emocionalmente falando, de estar ali comigo, dizer, não desiste, eu vou com você, eu te apoio, eu acredito em você. Eu acho que esse é o mais importante. E até quando eu também comecei a trabalhar na área, foi super importante o apoio que eu tive dentro do trabalho, das pessoas que passaram por mim, sabe? Até destaco, até hoje eu acho que eu tive o privilégio, inclusive, que muita gente não tem, né? Mas de ter gente que parava ali no seu trabalho para me ensinar, entendeu? Dizer, não, Laís, é assim, e eu sem entender nada, porque eu não entendia nada. Às vezes eu chorava, de verdade. Até hoje a gente não entende, né? Imagina no até começo. hoje, imagina no início. Porque para mim era, como o Gustavo falou, eu fui de uma área totalmente diferente, né? Era Exatamente. direito. Não tinha nada a ver com tecnologia, nada. Então, as pessoas que passaram, até queria citar os nomes, mas tenho medo até de esquecer. Mas teve Karina, que até hoje trabalha comigo e se tornou minha amiga, não só de profissão, mas dividir os momentos difíceis. Dividir os momentos difíceis ali. Teve Yuri, que desde o início também foi meu mentor quando eu entrei lá. A Pri, enfim, muita gente que esteve comigo e foi decisivo para eu estar onde eu estou hoje. Porque a partir disso eu consegui não só aprender a trabalhar, mas também conquistar novos cargos, né, subir de posição e etc. Gente, eu lembro que Gustavo falou, e Laís no início, de sempre recomeçar e ter coragem para isso. Sim. E não é fácil você recomeçar do zero, vamos dizer assim, né? Como vocês recomeçaram. Mas uma coisa que me chamou a atenção, veja, 2 pesqueirenses que tiveram uma infância dura, uma infância difícil, mas que venceram através do estudo, o apoio dos pais, das tias, da avó. E houve muitas dificuldades, discriminação, desinformação, preconceito. Tudo isso foi indiferente na caminhada de vocês. Quer falar, Laís? Não, pode começar. Eu acho que isso é um processo, né? Quando a gente começa, quando a gente vai desbravar algum lugar desconhecido, é até difícil entender tanta informação, as coisas como estão acontecendo, né? Então, no começo, por exemplo, quando eu fui para São Paulo, era difícil entender porque algumas coisas aconteciam, né? É difícil processar, por exemplo, você passar por uma situação de racismo, de xenofobia, que a gente sabe que acontece, né? Eu não queria, assim, eu não gosto muito de focar nisso, mas não tem como fugir, né? Eu costumo, quando eu estou conversando com amigos, de forma mais descontraída, assim, eu sempre acabo levando as coisas muito por um lado político e eles ficam
brincando comigo, mas eu acho que não tem como fugir, né? Mas é um processo. Primeiro você tem que entender, né? Você tá passando ali por algumas situações e meio que você acaba se culpando, né? Tipo, acho que sou eu, acho que eu fiz alguma coisa errada, Impressionante. acho que eu não deveria estar aqui, né? E aí você começa a entender um pouco melhor que, como eu falei acho que na minha primeira parte da fala, né? Que tem o individual, lógico, não tem como a gente fugir, mas também tem o coletivo, né? Acho que o Byung-Chul Han, no livro dele, que é A Sociedade do Cansaço, e também tem a Agonia do Eros, ele destaca bem esse papel que o sistema que a gente vive, como ele influencia nas nossas escolhas e a nível individual mesmo, porque a gente sempre acompanha, né? Tem muita gente com burnout, tem muita gente com depressão, e a gente acaba individualizando bastante isso, né? Sendo que a gente está sendo pressionado de forma indireta o tempo inteiro, a sempre estar performando, a sempre estar entregando o melhor, e até nos nossos momentos de lazer a gente se sente culpado por não estar lendo um livro que vai, de repente, mudar alguma coisa no trabalho, ou não estar fazendo alguma coisa que é produtiva, e aí você acaba misturando. Então eu gosto sempre de destacar que é bom ler e entender, além de ter o conhecimento, né, seu autoconhecimento, é bom também entender um pouco o contexto que você está inserido. Porque, por exemplo, no Brasil aqui a gente sabe das desigualdades que tem, né? A gente sabe das desigualdades históricas que vieram, por exemplo, ali da escravidão e que perduram até hoje. A forma mudou, né? Ninguém está mais chicoteando ninguém na rua, mas essa forma de escravidão se tornou um pouco mais sofisticada, né? Sutil, bem sutil, né? E o processo, por exemplo, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, né? E lá a gente via que esse processo de segregação ele é bem nítido, né? Tem bairros de pessoas negras onde pessoas brancas não frequentam, por exemplo, e vice-versa. E tem os bairros que já é um pouco mais socialmente permitido ter uma livre circulação das pessoas, né? Mas aqui no Brasil foi um pouquinho diferente esse processo, né? A gente tentou um pouco, de certa forma, a gente sempre ouve, né? Não existe racismo no Brasil, todo mundo se gosta, né? Meu irmão é negro, como é que eu vou ser racista, né? Meu amigo é negro. Meu amigo é negro, como é que eu vou ser racista? Mas a gente está falando aqui de um racismo a nível mais estrutural, a nível mais social mesmo, não individual. Eu também, por exemplo, eu já tive comportamentos, ainda tenho às vezes comportamentos racistas, machistas, né? Mas a gente sempre está passando por esse processo de entendimento, né? Outro livro também que eu acho legal, que me ajudou a entender um pouco melhor isso, é o Quem Matou Meu Pai, do Eduardo Louis. Ele conta a trajetória dele também, ele passou por uma trajetória de violência, de fome, os pais deles eram operários lá na França. Então ele pega esse contexto social para analisar a trajetória de vida dele. E o título do livro tem muito a ver com isso, né? Que ele fala: quem foi que matou meu pai? Será que fui eu? Será que foi meu irmão? Será que foi ele mesmo que se matou? Será que foram as políticas públicas, o contexto social? Então ele passa por tudo isso. E aí eu não sei se eu me estendi muito, mas eu queria fazer esse link, sabe? Do individual com um contexto que a gente está inserido, que é um contexto maior, né? O Byung-Chul Han faz essa análise a nível social mesmo, né? Não vai ali no indivíduo, e o Eduardo Louis ele pega esse contexto social e se coloca ali no centro como indivíduo para tentar fazer essa análise, né? Perfeito, Gustavo. Agora eu lembrei quando você falou dos Estados Unidos e desses bairros, eu lembrei muito da luta que foi travada na década de 60 por Martin Luther King, né? Exato. Sim. E foi um divisor de águas, eu acho que nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos não, no mundo, né? Martin Luther King é um símbolo do apartheid, assim como Nelson Mandela, né? Exato. Eu confesso que eu fiquei até um pouquinho chocado, porque lá a gente tem uma matéria que era de cultura americana, né? E eu lembro que me chocou, assim, que até ali na década de 80, né, eles tinham leis que segregavam mesmo as pessoas. Tipo, tinha ônibus das pessoas negras banheiro, e das pessoas brancas, banheiro. Na década de 80, se você parar para pensar, nem faz tanto tempo assim. Na história, umas décadas, 3 décadas. Sim.
Mas isso nos faz refletir, né? Sim, Sobre a importância do ser humano, né? exato. De a cor nunca determinar o que você vai escolher, o que você vai ser, Exatamente. né? O que você é, né? É verdade. E aqui nós temos a participação aqui do nosso público. Aqui temos Priscila Carla, boa noite a todos. Keitiane, lindos. Parabéns. Alex Brito, boa noite. Alex Brito é lá da Feijoada. Daqui a pouco eu vou explicar a Gustavo e a Laís para a gente dar um pulinho lá. Aí aqui Bom. também, Del, boa noite, pessoal. Cleide Costa, lindos, que amo. Alex Brito, parabéns por mais um programa show. Abraço no meu amigo Luizinho, grande corintiano. Carmen e Daniel, vocês são fera. Aqui temos Edgar Lincoln, acho que é isso, 11h40, duas potências. Keitiane novamente, assim eu vou chorar. Pedro Heitor, boa noite a todos. Keitiane, homenagem merecida, merecidíssima, Keitiane. Cleide Costa, emocionante. Anselmo Júnior. Aí é luz. Beijo, Anselminho. Outro. Carlos Souza, um episódio entre família, três potências da família Galvão. Verdade. É Cadu? Cadu, isso é Cadu, ó, lá na Austrália, viu? Tá Cadu na Austrália, Maria em Caruaru, tia Márcia Tili em Recife, Rutinha em Recife, Gracinha em Santos. Ô, meu amor, é realmente um episódio entre família, três potências da família Galvão. E um aí assistindo da Austrália, vamos, o quarteto, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Cília Regina. Eu estou aqui pelo Luizinho Pai. Lueli Cordeiro, saudades de vocês, meus queridos. Professora. Lueli, professora, verdade, no Senso. Lueli e Luedna fizeram o diferencial na minha vida também. Boa noite, minhas queridas. Vocês são inesquecíveis na trajetória da família Galvão. Com certeza. É de Jailson Ferreira, meu irmão de farda. Boa noite. André Melo, parabéns, Gustavo e Laís. Andréia Melo. Tito, eu acho que é Tito. Oi, gente, eu sou fã do Luiz. Deixa eu ver aqui. Anselmo Júnior, lindos. Deixa eu ver aqui. André Rosendo. Parabéns, titia, pelo sucesso dos seus filhos. Que Deus abençoe grandemente. Dilene Maria Conceição. Parabéns, Laís e Gustavo. Eric Silva. Bicho, o Luiz é muito inteligente e dedicado. Tenho muito orgulho de ter como amigo. Câmbio. Cadu Galvão, a família Galvão está bem representada em todos os sentidos, verdade. Thalita, Luiz maravilhoso. Gente, Chicago, Suzy Lara, arrasaram muito. E daqui tem mais, gente, vão participando, viu? Eu quero falar sobre todos vocês. Aqui tem mais. Vamos lá. Cleide Costa, muito orgulhoso dessa família iluminada. Geise Siqueira, parabéns para a família Luizinho e Carlos. Deus abençoe muito. Sucesso para os jovens. Muito obrigado. Alex Brito, quanto talento numa noite só. Parabéns à família Galvão. Muito obrigado, meu irmão. Tão orgulhosa desses dois, Keitiane Lima. Aqui, Keuzinho, eu acho que é isso, Oliveira. Estudei com o Luiz Gustavo no SESG. Ele sempre foi muito estudioso. Tarcísio Dantas, que vocês serão profissionais brilhantes, tenho toda certeza. Não tive o prazer ainda de conhecê-los, mas se forem 50% do seu tio Carlos e o seu pai Luizinho,
Vocês já são incríveis. Tarcísio, muito obrigado, meu irmão. Tarcísio é de carteirinha. Toda segunda-feira ele está lá com a gente. Muito obrigado. Daqui a pouco tem mais participação. Boa. Obrigado, pessoal, pelas mensagens. Aqui tem mais. Vamos ver aqui. Eduarda Galvão. Orgulho dessa família Galvão. Ô, meu amor. Realmente, que orgulho, viu? Daqui a pouco tem mais. Gustavo e Laís. Agora, tudo isso só é possível porque nós temos aqueles colaboradores que acreditam nesse projeto. Uhum. E entre eles nós temos João da Bomboniere, o homem que faz a diferença aqui em Pesqueira. João da Bomboniere realmente é um trabalho fora do comum, né? Aqui no Monte da Graça. João transformou o que era uma coisa normal em uma coisa brilhante. Parabéns, meu amigo e irmão João. Facetep. A gente falou tanto em educação, está aqui o Facetep. Boa. Transforme o seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Juraci Salles, taxista. Conforto e segurança. É só ligar a qualquer hora do dia e da noite para qualquer parte do país. Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Adalberto de Freitas, 94 Centro, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico Saúde e Bem-Estar. Casa da Feijoada, que eu vou levar Laís e Galvão lá. Tô doido para comer uma feijoada. Pois é a melhor da cidade e região, com um tempero inconfundível do meu amigo Alex e Fábio e a família Rian, Riquelme e Roberta. Daqui a pouco temos mais aqui dos nossos colaboradores. E vamos continuar aqui com esse papo maravilhoso. Laís, sobre o legado feminino. Você menciona que valoriza profundamente a família, especialmente as figuras femininas, com a força da sua mãe, avó e tias. Como elas influenciaram a mulher e a profissional que você é hoje, especialmente em um campo como o TEC, não é isso? Sim. Ainda tão masculino. Tiveram total influência, né? Minha mãe com a força, a coragem que ela sempre teve, vovó com a resiliência dela, minhas tias com determinação, que é uma qualidade que eu admiro muito. Eu acho que você tem que ter muita determinação para estar nessa área também. E é uma área que existe realmente, predominantemente masculino. A gente sabe que os cargos mais altos, quem ocupa são os homens, a maioria, a porcentagem é de homem, a gente sabe disso. Então é um desafio você estar ali também, sabe? Porque você é colocado à prova, às vezes, não, eu vou mostrar que eu sei. Às vezes você não quer fazer isso, mas é necessário você mostrar que sabe. Então eu lembro que quando eu entrei na empresa, o meu time só tinha uma mulher, de 8 pessoas trabalhando em um time, 7 eram homens e só uma mulher. Comigo foram 2, né? Isso inicialmente, mas apesar de ter a maioria de figura masculina ali, mas eu confesso que eu tive muito apoio também, né, dos meninos ali. Eles me respeitam, me ouvem também, concordam, me procuram para saber minha opinião em relação a alguma coisa. Mas não é fácil também, porque você tem que se provar. Às vezes você tem que levantar sua voz e dizer, não, é assim. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo também, sabe? Porque duvidam de você. Laís, eu estava lendo uma reportagem sobre a diferença salarial da mulher para o homem, mesmo exercendo o mesmo cargo, a mesma profissão, tendo os mesmos títulos. E em algumas localidades do Brasil, essa diferença salarial chega a ser até 30% menos. E muitas vezes a mulher tem um desempenho com mais competência do que os homens
né? Como é que você vê essa situação e como é que a gente poderia resolver ter uma paridade de armas aí? É injusto, né? A gente sabe que é muito injusto. Às vezes a mulher acaba até trabalhando mais, tem sua sobrecarga ali também, né? Ocupa vários papéis ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente abdica de algo por conta da carreira, né? A gente sabe que às vezes eu quero ter um filho, mas isso vai acabar impactando na minha carreira, vai acabar impactando em uma promoção que eu posso ganhar. E para o homem, não, se o homem é pai, tudo bem, né? Ele vai conseguir a promoção dele, ele vai conseguir o aumento dele, ele vai conseguir tudo ali. E para a gente não, a gente tem vários pontos a ser trabalhados, né? Então isso é injusto, é muito injusto. E a gente tem essa sobrecarga não só para além do trabalho, né? E ainda assim a gente se destaca fazendo o nosso trabalho. Porque as mulheres, principalmente agora na tecnologia, estão ocupando muito esse espaço. Então, e mulheres que são super inteligentes, né? Que fazem coisas assim que não era o esperado, vamos dizer assim, né? Pela sociedade. Então, e ainda assim não são reconhecidas. A gente não é reconhecido como realmente deveria ser. Começando essa questão da disparidade de salários, ocupando o mesmo cargo, mas ainda recebendo menos que um homem. Então, acho que a gente tem que começar a lutar. Primeiro, a começar pelo próprio judiciário ali, né? Tratar essa questão e também a gente saber o nosso lugar de destaque e ocupar mais espaços em relação a isso, né? E não deixar que, porque o homem está ocupando ali um cargo de chefia alto, eu não vou chegar naquele ponto também, sabe? E na área da política a gente também vê essa disparidade enorme, né, Gustavo e Laís? Sim. Com certeza. Mais ainda, né? Mais também. Ainda. E olha que nas últimas eleições, nós tivemos uma participação mais ativa feminina. Mas mesmo assim, a disparidade é muito baixo, né? É pouco ainda. Bom ponto, seu caso. Inclusive, eu queria até complementar a fala de Laís, justamente trazendo um pouco mais disso, né? O senhor perguntou, soluções, o que é que podemos fazer? Sim. Eu acho que Laís destacou bem, né? A nível individual, a gente tem que se posicionar, né? Tem que cobrar também, mas eu acho que também tem outras formas de participar que não diretamente, vamos dizer assim, né? A gente pode, por exemplo, incentivar ONGs, pode incentivar... Inclusive tem, né? Tem alguns cursos que só são para mulheres, né? Políticas afirmativas, por exemplo. Tem mais políticas afirmativas nesse sentido. Mulheres negras, mulheres trans, que a gente também sabe que essas são que ocupam ainda uma margem menor ainda, né? Isso. Então, acho que observar também, né, os candidatos, as pessoas em que você está votando, né? Quais são as políticas, o que é que elas defendem? Estão alinhadas aqui com minhas lutas, com os meus ideais, vamos dizer assim, né? Porque é super importante, né? O senhor bem destacou aí que na política tem essa discrepância, né? Então, às vezes, uma mulher passou por situações e passa que um homem talvez não entende tanto, né? Ou jamais vai entender, né? Então, talvez a gente precise de mais mulheres para ter essa sensibilidade, por mais que a gente tenha empatia, entenda tudo. Eu acho que nada melhor do que mulheres ocupando esses lugares para fazer a diferença. Até desculpa ter te cortado. Mas a tecnologia, ela também traz isso. É um trabalho que exige muito trabalho em equipe, né? Você tem que ter colaboração ali. E eu acho que a mulher, ela tem esse papel, não é um papel, mas ocupa esses espaços de trazer mais discussões, de estar colaborando mais ali, né? Laís já viajou o Brasil, podemos falar assim. Gustavo é um cidadão do mundo. Gustavo, uma política pública que você acha que deu certo
nesses países que você visitou, que você trabalhou, que você conheceu, que poderia ser introduzido no Brasil e dar certo? Tio Carlos, eu acho que eu vou responder essa pergunta invertendo um pouquinho. Sim. No sentido de que, quando eu estava lá fazendo intercâmbio, na verdade eu consegui perceber que aqui no Brasil a gente tem muitas coisas boas que lá não tem, por exemplo, e que às vezes a gente não valoriza tanto, sabe? Acho que o Nelson Rodrigues bem destacou, né? Acho que é bem famoso, que a gente fala da famosa síndrome de vira-lata, né? Que a gente tem. Então, às vezes, a gente não dá muito valor às coisas que a gente tem. Por exemplo, o SUS. O SUS tem todos os seus problemas, tem, né? Que a gente sabe, poderia ser bem melhor, mas a gente não tem, por exemplo, isso nos Estados Unidos. Eu tive relatos de pessoas próximas a mim, e não só brasileiros mesmo, mas os próprios americanos, que às vezes deixavam de ir no médico porque não tinha como pagar. Eles não queriam ficar com a dívida para o resto da vida. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa que quebrou o dedo e ficou com o dedo torto porque não podia pagar ir no médico. E assim, acho que o SUS, com todos os defeitos que tem, acho que essa pessoa conseguiria minimamente ter ali uma tala no dedo, sabe? Uma outra amiga minha precisava fazer uma cirurgia para retirar uma pedra nos rins e ficou segurando assim até o máximo, porque é extremamente caro, é extremamente caro. Então acho que na educação mesmo, eu confesso, eu cursei engenharia lá por 1 ano, né? Eu fiz 2 semestres. E assim, eu confesso que aqui o Brasil não deixa nada a desejar. Tipo, tudo que eu aprendi lá, tudo de conhecimento, tudo de pesquisa, pesquisadores que tinham lá, estava pau a pau aqui com o Brasil, sabe? A gente tem universidades maravilhosas, né? USP, Unicamp, que eu tive o prazer de estudar lá. Então, eu queria levar um pouquinho mais para esse lado, assim, sabe? Perfeito a colocação. E lá na Austrália, Cadu e Jéssica também tem essa dificuldade. E ele fala muito, cadê o SUS? Né? Cadê o SUS? Né? O que SUS é o Sistema Único de Saúde. Né? Que muita gente reclama do SUS daqui. Lógico que é sobrecarregado, a gente sabe disso. E eu acho que são justas as críticas. Eu acho que a gente tem que bater mesmo, tem que dizer, é ruim, mas ruim no sentido de melhorar, né? Não no sentido de acabar, que eu vejo a discussão indo muito por esse lado. Então, quando a gente critica... De privatizar tudo, né? Exato. Eu acho que não é bem o caminho, porque é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E assim, de novo, aqui eu não queria levar tanto para o lado político, é mais uma análise assim, factual, né? Material. Como o sistema lá é privado, ele tá nas mãos de empresários. Empresários, por natureza, vão visar o lucro, né? E na minha visão, pelo menos, eu acho que a saúde não pode ser tratada como um negócio. A saúde não tem que dar lucro, vamos dizer assim, entendeu? Se você está tratando com pessoas ali, né? Está cuidando da saúde. Então, se está na mão do privado, pela natureza, eu acho que, lógico, tem setores ali que o privado vai sair muito bem melhor. Mas aí tem, na minha visão, pelo menos, acho que a educação, né? Acho que a educação também não pode ser vista como um negócio para dar lucro. Né? Saúde também, acho que transporte público, por exemplo, né? Mas, enfim, é isso. Mas foi ótima essa colocação. Veja que a gente tem tudo isso no Brasil. Sim. Acho que o que a gente, de novo, né, reforçando, acho que a gente tem que lutar aqui e brigar para melhorar, para que tenham mais verbas, para que acabem esquemas de corrupção, por exemplo. Acabe os desvios. Políticas públicas mais assertivas, né, nesse sentido. O SUS, por exemplo, foi super importante durante a pandemia. A gente viu aí, se não fosse a capilaridade do SUS distribuindo vacinas e tudo mais, né? Perfeito. Gustavo e Laís, eu estava deixando essa aqui para a gente finalizar, mas eu vou para ela agora. Velocidade e capacidade de adaptação. Sobre elas, muito se comenta, mas ambas são cada vez mais raras. E essa mudança, esse recomeço, tanto de Laís como de Gustavo, vocês tiveram que ter essa velocidade e a capacidade de adaptação. Exato.
Né? Como foi esse time? Peraí, é para ontem, não é para hoje. E essa oportunidade eu não posso perder. Porque se eu perder ela agora, eu não sei quando é que ela vai aparecer novamente. Sim. E se vai aparecer, né? Como diga aí para eles que estão aí nos ouvindo, como é essa velocidade e essa capacidade de adaptação? Vai. Tá. Então, acho que tendo como minha própria experiência, né? No início eu me cobrava muito para ter que saber entender tudo ali, pelo menos o mais rápido possível. E eu me cobrava bastante por conta disso. Eu acho que a cobrança já vem há muito tempo nas nossas vidas por conta dos estudos, né? E nessa área não foi diferente. Eu me cobrava bastante, mas o que a gente tem que entender é que cada pessoa tem uma curva de aprendizagem. Então não adianta eu querer pular etapas e, eu consegui entender tudo aqui, quando na verdade não é assim. Cada um tem seu tempo. E eu acho que a gente tem que respeitar isso. O meu tempo de entender é tal, o de Gustavo é outro. O dele pode ser mais rápido que o meu, tudo bem. Mas a gente vai chegar em algum patamar, entendeu? Então, é respeitar esse tempo, respeitar essa curva de aprendizagem, respeitar os nossos limites também, porque eu acho que, às vezes, a gente se cobra demais e também se preocupa demais com o que os outros vão achar daquilo que a gente está fazendo, né? Porque se fulano não conseguiu, fracassou. Se não conseguiu entender é porque não está estudando o suficiente, entendeu? Então, a gente tem que parar com isso. Até mesmo, tomando como exemplo, como eu comentei no início, que eu tentei medicina por anos e não passei, né? E eu me cobrava e me sentia a pessoa mais incapaz do mundo por não ter conseguido. E eu acho que a gente é muito jovem para decidir, pelo menos na época que a gente está ali terminando o ensino médio, que eu acho que hoje nem sei mais se é ensino médio, mas na nossa época era ensino médio. E a gente é muito jovem para decidir, eu vou seguir tal curso. Mas será mesmo que a gente gosta daquilo? A gente só sabe quando a gente está dentro do curso. E às vezes nem sabe, porque quantas pessoas terminou o curso ou está ali no finalzinho e diz, não é isso que eu queria para mim. Né? Então, é respeitar a curva, por mais que hoje tenha esse monte de informações, né? Porque a gente está bombardeado de informação. A internet, a inteligência artificial. E até no nosso trabalho também a gente sabe que tem a cobrança de introduzir novas tecnologias e tudo mais. A todo momento. Né? Todo momento isso. Mas a gente tem que saber o nosso limite. A gente tem que saber até onde a gente pode ir, para não acontecer o que está acontecendo hoje, que inclusive com várias profissionais na área de tecnologia, que é o burnout, né? Por conta justamente dessa cobrança excessiva. O que é o burnout? Burnout. É um esgotamento, né? Um esgotamento. Você trabalha tanto ali não, eu tenho que entregar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que... E você chega um ponto que sua mente, sua saúde mesmo, tá gritando já. E você você não aguenta mais. Não consegue mais trabalhar de forma saudável, vamos dizer assim, né? Você fica totalmente esgotado. E a gente vê que isso está acontecendo muito hoje em dia. As pessoas querem muito entregar, querem ser... tenho que ser o melhor, porque está chegando isso. E eu tenho que entender, eu tenho que aprender, eu tenho que me destacar, né? Acho que só complementando rapidinho o que tu falou, Laís, acho que um ponto também que é bom observar que no começo, pelo menos aconteceu comigo, a gente acaba caindo numa armadilha que é se comparar demais com os outros. Sim. Né? Por exemplo, eu como entrei na área um pouco mais velho, e essa área tem muitas pessoas jovens. A gente tem pessoas de toda faixa etária, de todo estrato social, mas eu acho que, pelo menos quando eu entrei, tinha uma predominância ali de jovens, e aí eu sentia um pouco isso, às vezes eu
eu olhava assim, tinha um menino um moleque com 23 anos, que já tinha toda a vida resolvida, e eu ali com quase 30 era um júnior, né? Tava ali no comecinho, e a pessoa tava numa senioridade, num patamar bem maior, né? E às vezes eu ficava com essa sensação de, caramba, eu tô atrasado, se eu deveria ter começado antes, eu deveria ter feito engenharia da computação, e aí eu estaria bem melhor, com muito mais sucesso. E aí depois você vai, como eu falei, né, com os livros que a gente lê, a gente vai entendendo um pouco melhor o funcionamento, se conhecer, como o Laís destacou, conhecer seus limites, entender que você teve um background diferente do que a pessoa teve, né? A pessoa estava ali em São Paulo, teve a oportunidade de, por N motivos, né? Também não estou tirando mérito de ninguém. Acho que o ponto aqui é só para não cair nessa armadilha também de ficar se comparando demais com os outros. Eu acho que o ponto aqui é se compare com você mesmo. Onde é que você estava no começo e onde que você está agora. Seja melhor amanhã do que foi hoje. Exatamente. O que você já percorreu, né? Olha para trás. Então, eu gosto sempre de vir aqui, gosto sempre de dar um abraço, um beijo em mãe, né? Em vó também, falar com tia Lígia, com todo mundo, porque me relembra também, né, de onde eu vim, as lutas, o que eu já passei, né? E às vezes na correria do dia a dia, as batalhas, as cobranças que a gente tem, a gente acaba esquecendo um pouco. Laís e Gustavo, qual é o limite da TI, da AI e o ser humano hoje? Boa pergunta. Difícil, hein? Difícil, acho que está tudo um pouco interligado, né? A gente tá num nível, eu até brinco que tá difícil até dizer o que é IA e o que não é mais nos vídeos ali que a gente recebe, sabe? Tem pessoas procurando IA, por exemplo, para fazer terapia, né? Consulta de psicologia, né? Estão esquecendo o lado humano e tá usando a máquina para algumas atividades. E é assim, né? Óbvio, eu trabalho com tecnologia, IA, né? A tecnologia, assim, no geral, é maravilhoso. Mas eu acho que a gente não pode esquecer essa parte humana. Acho que tem muitas atividades que requer aqui, ó, o papo que a gente tá trocando, né? Eu já até vi podcasts que são gerados em IA, sabe? Não tem mais nem pessoas conversando, já tá nesse nível, assim. Porque na forma que eu vejo a tecnologia, claro, a gente não vai poder viver mais sem tecnologia de jeito nenhum. Isso é fato, né? E um fato consumado. Muito menos sem a IA. Mas a IA e a tecnologia, elas vão ser aquela parte fria, aquela parte, eu vou dar o físico. E não pode ser substituído pelo humano de jeito nenhum. Sim. Eu acho que tanto a TI como a IA deve ser o complemento do ser humano, e não o ser humano ser hoje o complemento, né? Os papéis eu acho que se inverteram. Se eu tiver... Não, perfeito. Não, é exatamente isso. Eu acho que o pessoal está super valorizando, inclusive, até, né, a inteligência artificial em relação ao humano. De substituir mesmo profissões. Você vê que hoje tem profissões que estão sendo substituídas pela inteligência artificial, né? A gente estava até falando da questão daqui a um dia a gente não vai ter mais nenhum porteiro né? E a presença que nem tem mais, né? E a presença importantíssima do porteiro do condomínio. Sim. Né? Você chega hoje lá, botar fácil, não, esse daí não conheço, não volta. Mas, né, quer dizer, então está fadado a mais uma profissão ser excluída do mapa como se nunca tivesse existido. Sim. E até como, assim, pelo menos da forma que eu vejo, acho que parte também é porque está avançando tão rápido que a gente também não está conseguindo acompanhar no sentido de saber como lidar, né? Onde que isso vai entrar, né? Qual é o limite, né? Entre um e o outro. Então a gente também tá entendendo um pouco, né? Está tentando se adaptar também, né? Até essas profissões que vêm, não se adapta. Você tem que seguir tal coisa, né? A gente está entendendo, eu acho, também um pouco até onde que vai, até que não pode, porque eu estava até conversando com o Laís um pouco antes aqui, que na nossa profissão já tem uma inteligência artificial que já constrói ali o código praticamente, a gente não precisa fazer mais nada, né? E a gente... Mas só que eu, pelo menos da forma como eu vejo, a longo prazo, se a gente faz um uso abusivo disso, o que é que vai acontecer? A gente vai acabar deixando de formar pessoas,
né? As pessoas vão acabar, a gente vai chegar num nível ali que as pessoas não... Quem tem um conhecimento, por exemplo, a gente tá pegando essa transição, né? Uhum. Então eu sei como que funciona bem, ou relativamente bem, as coisas ali por debaixo do pano. Só que a gente costuma chamar em tecnologia que é uma camada de abstração, né? Só que a gente tá chegando num nível de abstração tão alto que a gente tá deixando de entender as bases. E aí, se a gente substituir por completo, a gente vai deixando de formar pessoas também, e aí, onde que a gente vai chegar, né? E porque eu acho que tudo está aqui na nossa mente, né? Você desenvolveu um trabalho vamos dizer, com a inteligência que você recebeu, né, de Deus, vamos falar assim. Sim. É muito diferente da inteligência artificial. Sim. Que é a gente que alimenta, inclusive, né? Exatamente, que o ser humano alimenta. Eu mesmo eu não abro mão do livro físico para você chegar ali na IA e dizer assim, me dê o resumo do livro. Sim. Não é verdade? Sim. Então, isso de uma forma bem objetiva vai deixar a nossa mente cada vez mais preguiçosa. Acomodado também, né? Vai se acomodando. Vai se acomodando. Só que muita gente faz isso, inclusive, né? Vou perguntar aqui o ChatGPT e ele vai falar sobre isso, sobre tal coisa. Eu tive a presença aqui de Geraldo Júnior. Ele é um advogado reconhecidíssimo no meio político, no direito eleitoral. No direito eleitoral. E ele falou que disse, Carlos, a IA está chegando de uma forma tão grande, de uma forma tão decisiva na advocacia, que tem advogados que vai lá, pega o resumo da IA e lança numa petição que não tem nada a ver com aquilo que o juiz está pedindo ou com aquilo que ele mesmo está. Veja como a situação que nós estamos chegando. Só para pegar um gancho nesse... Sim. É isso mesmo. Carmen? Tem mais. Gente, Gustavo e Laís, a gente vai continuar. Eu vou deixar essa aqui no ar para Gustavo responder daqui a pouco. Da engenharia civil à analítica de sistema. O que a lógica de construir uma ponte tem em comum com a lógica de construir um sistema? E o que a filosofia, a história e a política, suas paixões, acrescentam à sua visão sobre o setor financeiro onde você atua? Segura aí, gente, segura aí, veja que pergunta desafiadora, né, Gustavo? Desafiadora. Mas antes disso, vamos aqui entrar nos nossos colaboradores, vamos mencionar cada um deles aqui, como a MF, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos materiais de qualidade por um preço que cabe em seu orçamento. Organização Clayton. Ficou bom, Daniel? Vamos aqui para o Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campos Supermercados, a maneira certa de economizar. Rua Barão de Vila Bela, 207. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito. Unopar Polo Pesqueira e Colégio Sensg, funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação, no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região, com fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim e Caruaru. Daqui a pouco temos mais dos nossos colaboradores aqui. Gustavo, quer que eu refaça ou... Eu acho que dá para partir. Eu acho que eu vou partir de um ponto que é o seguinte. Eu acho que a gente sempre está na correria, né? A gente bem falou aqui como foi a nossa trajetória, né? Sempre buscando ali se colocar no mercado de trabalho, sempre buscando ser destaque onde a gente passou, né? Sempre tem essa pressão, tanto social como nossa mesmo, né? Eu não vou ser hipócrita, eu também quero obter sucesso, quero ser referência nas coisas que eu faço, né?
Então, eu lembro que quando eu fiz a transição de carreira ali, né, passei por várias coisas, por engenharia, como o senhor falou ali, fui instrutor de inglês, né, depois comecei na TI, né, e depois de um certo tempo assim, eu me peguei pensando que aparentemente eu tinha conquistado tudo, entre aspas, o que eu queria, né, e aí eu comecei a me perguntar, tipo, caramba, e agora? Eu já tenho um emprego maravilhoso, já estou melhor do que 95% da população brasileira, tenho pessoas que me apoiam. Refaça aí, eu estou acima de... 95% da população brasileira, Gente, em termos de renda, né? sim, gente, vê só a importância do estudo, do apoio familiar, não é verdade? Exato. Da estrutura que Gustavo Vilaes escreveu. Veja, estou acima de 95% em termo econômico da população brasileira. Veja, Luiz Gustavo Vilaes saíram de Pesqueira sem expectativa, vamos dizer assim, de grandes sonhos, mas foram buscar transformar os sonhos em realidade. Então, essa trajetória de Gustavo Vilaes tem que servir de inspiração para nós e para vocês que estão assistindo aí. Sim, pois não, meu querido, pode continuar. Não, perfeita a colocação, tio Carlos. Eu acho que é isso mesmo. Se o que eu estou falando aqui servir de inspiração para alguém, né, eu tento fazer isso a nível micro, né, nas relações que eu tenho, né, como eu tive pessoas que me incentivaram. Então, sempre que tem uma pessoa ali começando, eu tento incentivar da mesma maneira, né? Às vezes a pessoa está ali com dúvidas, com inseguranças, né? E de forma respeitando, obviamente, a individualidade da pessoa, eu tento incentivar, né? Da melhor forma. Mas aí, voltando, eu cheguei nesse ponto assim de, caramba, eu tô aqui num bom emprego, não sei nem se eu falei o dado preciso, eu esqueci agora do estudo, mas com certeza é mais de 90%, não lembro agora se é 95%, 99%, certo. Mas tem um estudo que fala sobre a renda e, inclusive, quanto deveria ser o salário mínimo, né, para a gente conseguir atender as necessidades básicas. Acho que hoje em dia está em 7 mil, se eu não me engano. O ideal, né? O ideal seria 7 mil. O ideal 7 mil e pouquinho, né, para você ver como está a disparidade. Mas enfim, aí eu cheguei nesse ponto assim que, né, toda a família, todo mundo eu apoiava, né, tava num relacionamento maravilhoso, tinha conquistado tudo, conseguia ajudar minha família, mas eu sentia que tava faltando algo, assim, vamos dizer, né, a gente sempre fica com essa sensação. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia, né, e fui no psicólogo para tentar entender, né, e aí foi quando eu descobri, né, todas essas conexões, o que é que eu tinha por onde eu tinha passado, né, como eu cheguei até ali. E às vezes quando você está na correria do dia a dia, né, lutando ali, tem que acordar cedo, né, às vezes você sai 5 horas da manhã em casa, chega à noite, né, às vezes não tem nem tempo de mandar mensagem, né, para pai e mãe, eles ficam preocupados, né, enfim. E aí nesse momento eu tentei voltar para lembrar de onde eu vim, né, por que eu estava ali, e isso me ajudou. Então, apesar da pergunta do senhor ter sido assim, um pouco mais objetiva do ponto de vista de conexão, eu queria destacar de novo, queria voltar um pouco na minha fala, que eu gosto sempre de destacar as pessoas. Tem um filme que é Na Natureza Selvagem. O filme é mais ou menos, mas ele tem uma mensagem legal. Acho que no fim, o protagonista, não vou dar spoiler para quem quiser assistir, mas no fim o protagonista escreve assim que a felicidade só é real quando é compartilhada, né? Que, óbvio que a nível individual a gente quer conquistar posições e tal, mas segundo a visão dele, acho que Ana, minha amiga Ana, a gente já debateu sobre isso, ela vai discordar de mim, mas eu concordo bastante com o protagonista. Eu achei bastante sentido quando eu comecei a compartilhar um pouco mais minhas conquistas, até momentos mais simples mesmo. Por exemplo, o pai foi me ajudar na mudança, né, e eu tive a oportunidade de levar ele no estádio do Corinthians. Eu nem sou tanto assim de futebol, mas eu acho que esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu estava vendo a felicidade dele. Tipo assim, um sonho dele era ver o Corinthians no estádio do Corinthians, então tá ali com ele, vendo ele feliz, me deixou imensamente feliz.
Também mãe teve a oportunidade de me visitar quando eu estava lá em São Paulo e eu levei ela no Museu do MASP, né? Eu não sei se a senhora já tinha ido no museu, mãe, mas poder estar ali com eles e ver mãe ali, né, olhando as obras, né, que às vezes a gente só vê nos livros e tudo mais, foi bem compensador, assim, bem feliz. Então, eu acho bem significante essa frase, né? De novo, a felicidade só é real, só é verdadeira quando compartilhada. E Laís também, acho que quando ela estava lá na transição de carreira, um momento que eu lembro muito foi quando ela recebeu a resposta ali da empresa que ela trabalhava e ver a felicidade dela, que ela tinha conquistado aquilo depois de 3 meses ali estudando, quebrando cabeça. E ela ter a resposta também, acho que foi um dos momentos assim mais felizes da minha vida. Então, gente, não se vitimize. Essas cadeiras aqui é que faz a diferença. E veja que relato maravilhoso. A felicidade só é verdadeira, só é real quando é compartilhada. Então, compartilhe essa felicidade desse encontro maravilhoso hoje com vocês. E aí, Zoquinha? Que encontro maravilhoso. Sim. Que papo gostoso. E ainda tem aqui a participação, viu? Deixa eu ver aqui. Augusto Ferreira, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Karina Vieira, sucesso sempre para vocês. 2 queridos. Deixa eu ver aqui. Maria do Socorro Galvão. Papais Corujas. Orgulhosos de vocês, não podia ser diferente. Conhecia por alto a história dos dois. Muito linda a trajetória de ambos. Sucesso sempre. Manuela Feitosa, creio eu. Se eu gente, se eu não mencionar o nome correto, me desculpe, é o óculos que está. Mas Suzy Lara, Socorro deve estar chorando. litros de lágrimas de orgulho, é verdade, sem sombra de dúvidas. Albenice Bianca, acho que é isso. Parabéns, lindos. Como é? Bena. Pronto, já me corrigiram aqui. Bena, parabéns, lindos. Seu tio novo manda forte abraço, se sentindo orgulhoso de vocês. Um beijo, tio novo. Boa noite, novo. Uma honra saber que você está essa hora acordado, que o novo dorme cedo, viu? É verdade. Jacira Cavalcante, parabéns, Laís e Gustavo. Que Deus continue abençoando vocês e que sejam felizes. Parabéns, minha amiga Socorro. Que Deus continue abençoando essa família. Dá para sentir o carinho, a dedicação e o talento dos dois. Deus abençoe vocês. Sucesso sempre. Aí aqui daqui a pouco meus amor me diz quem é, viu? Ok. Ediene foi professora do menino, não foi? Não, né? Trabalha com... trabalha com Ediene. Obrigado, Ediene, por estar participando aqui e deixando essa noite mais feliz e suave. Aqui, parabéns, Socorro e Luizinho, pelos filhos maravilhosos. Ediene novamente. Muito bem, gente. Tem mais alguém aí? Se tiver. Anselmo Júnior. O que é que Anselmo está dizendo? Está aqui? Deixa eu ver aqui. Isso é um participativo. Não encontrei aqui. Olha. Carmen? Não vi aqui. Depois a gente vê, certo? Mas a gente vai ver aqui. Eu prometo que vai... Oi. Olha aqui, gente, quem está ao vivo. Vê que maravilha. Minha Santa Mãe, meu irmão Luizinho. É a primeira participante. Tá vendo? Né,
Aqui, ó, ao Podcast. vivo para vocês, minha esposa Carmen. E cadê a mãe coruja? Ali, socorro. Aqui ao vivo para vocês. Vê que momento maravilhoso que Deus nos proporcionou nesse início de semana, né, nessa segunda-feira. Gustavo e Laís. Isso aqui eu já vi sobre o legado feminino. Isso aqui, muito interessante. Laís e Luiz, vocês são um raro e lindo caso de irmãos que fizeram a transição de carreira para a mesma área, praticamente juntos. Como foi poder dividir esse processo um com o outro? De que maneira essa parceria fraterna foi uma alavanca para o sucesso de ambos? Quer falar? Fala. Acho que foi o nosso destino acabou se intercalando aí, né, nessa etapa, porque a gente seguiu caminhos diferentes, mas nesse ponto acabou se cruzando novamente. Foi essencial, acho que para mim, se não fosse meu irmão nessa transição, eu não teria conseguido, né? Então, para mim, ele eu não tenho nem palavras ao certo para dizer o quão ele significa para mim. E eu tenho muito orgulho dele. Eu acho que todo mundo que eu conheço, eu cito meu irmão. Eu tenho que falar dele. Todo mundo já conhece ele, porque eu tenho que falar algo sobre ele. De tão importante que ele é na minha vida. Ele significa muito para mim. Ele me ajudou em várias etapas e continua comigo, né? Independente de qualquer coisa, ele sempre está ali me apoiando. Mesmo distante, quando ele estava nos Estados Unidos, às vezes eu mandava uma mensagem, Gustavo, não estou bem, e ele parava e o que é que está acontecendo, e conversava. Então, é essencial para mim. Foi muito gratificante, inclusive, também estar compartilhando com ele essa mesma área, porque ele me ajudou desde sempre e continua. Acho que para mim é o mesmo, né? Ela falou, acho que até roubou um pouquinho da minha fala, não tem como falar de Luiz ou de Gustavo, ou de Luiz Gustavo sem falar de Laís. Onde eu vou, eu falo dela. Todo mundo no meu trabalho já conhece ela. Todos os lugares que eu vou, eu falo dela, porque é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu aprendo bastante. Ela é uma pessoa muito incisiva, muito combativa. Acho que ela puxou isso de mãe, né? Mas, então, eu já sou um pouco mais calmo, assim, eu acho. Dá para ver até na forma como eu falo. Acho que eu já puxei isso um pouco a pai. Mas acho que tem momentos que a gente precisa, né? Falar de forma mais incisiva, mais forte mesmo, de se impor, né? E eu aprendo e eu tenho como espelho ela. Eu vejo ela como uma pessoa muito forte, muito inspiradora. E eu não sei muito bem o que é, se assim, tem que acredito que é a vida, que é o destino, que é Deus, né? Para as pessoas que são mais religiosas. Mas eu acho que foi muito legal a gente ter poder cruzar os caminhos novamente ali na transição de carreira, né? Acho que deixou a gente ainda mais unidos esse momento, passar por esse momento juntos. Tanto a conquista ali no final, quanto as batalhas dela ali a nível individual. Que maravilha. É uma pessoa que eu admiro bastante. Estamos chegando ao final, viu? Eu quero que vão aí pensando em uma reflexão para deixar para os nossos telespectadores e ouvintes. E para a nossa família que está aí acompanhando em todas as partes do país, agradecemos imensamente por fazerem parte do Vozes em Debate, um programa que cresce porque é feito com muito amor. Outra coisa que eu queria compartilhar com quem está assistindo aí com a gente. No chat ao vivo, nos contem qual foi o gesto de alguém na família de vocês que mudou o rumo da sua educação. Vamos colaborar junto essas histórias? Quem aí também já passou por uma transição de carreira? De qual área para qual? Vamos usar o hashtag Mudar é Preciso para inspirar mais pessoas. Aí eu conto com a participação de vocês aí que estão com a gente e fizeram parte dessa noite maravilhosa.
Sim. Laizoca, vamos começar por você. Deixa aí uma reflexão para quem nos acompanhou hoje. Eu acho que perseverar sempre, né? Não se incomodar muito com a opinião alheia de tem que fazer isso e ponto final. Eu acho que a vida ela é constante, então a gente também tem que saber se readaptar, recomeçar. Não tenha medo de recomeçar, não tenham medo de recomeçar. É muito importante, inclusive, a gente recomeçar, né? Às vezes a gente acha que seguir um caminho é a saída, mas nem sempre tem que ser assim. Então não tenham medo, tenham planos também, porque nem sempre o nosso plano A vai dar certo, mas o B pode dar certo, o C pode dar certo. Então tentem, arrisquem, porque a gente só sabe tentando também, a gente só sabe se algo vai dar certo ou não se a gente tentar. Então não tenham medo de tentar, arrisquem. E se der errado, tudo bem também. Não precisa. Vamos recomeçar. Não é o fim do mundo desistir. Não é o fim do mundo também isso. Enfim, acho que é isso aí, por aí. Eita, meu amor. Antes de Gustavo finalizar com a reflexão, nós temos aqui mais colaboradores. Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho de você. Esse eu recomendo. Doutor Eduarda Galvão. Tem que usar mesmo, ajuda bastante. Doutor Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Tá lá, ligada na gente. Boa, Maria. Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizada na Rua Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Develin Torres. Boa, Gustavo. Um alô à galera da Pitanga. Que honra ter vocês aqui com a gente, né? Eu vou visitar aí a Pitanga e quero um representante da Pitanga aqui, porque vocês fazem a diferença na nossa cidade. E essa cadeira aqui é quem faz a diferença na cidade. Então eu vou visitar aí a Pitanga e quero um representante da Pitanga aqui, viu, Daniel? Certo. Acho que não vou encerrar bem com a reflexão, eu só vou encerrar agradecendo, primeiro ao senhor, tio Carlos, pelo espaço, acho que primeiramente, acima de tudo, mas também ao senhor é uma inspiração, né? Acho que o senhor sempre, esse podcast, por exemplo, está sendo pioneiro, né? Acho que é o primeiro aqui de Pesqueira e região, está dando espaço a várias pessoas, já tiveram pessoas muito importantes que podem contribuir bastante aqui com a nossa cidade, porque é isso, onde, independente de onde a gente está, a gente quer ver nossa cidade crescer, as pessoas bem, né, com a política pública boa, dando espaço para todo mundo. E acho que o senhor tá fazendo de forma excepcional esse papel, né? Semana passada teve vereador aqui, então acho que é super importante esse espaço aqui que o senhor está dando. E não só por ser pioneiro, né? Acho que eu lembro ali, quando a gente estava estudando para o vestibular, o senhor estava estudando também, a gente compartilhou, né? O senhor já tinha... Quantos anos o senhor tinha? Vezes 30 e... Quase 40. 38, se eu não me engano. 38, né? exatamente. Então o senhor também é um exemplo aí de como a educação transforma, né? A perseverança e o incentivo, né? A gente incentivando uns aos outros aqui. Queria também agradecer mais uma vez a tia Márcia e a tia Lígia. Acho que elas são... Não tem como... a gente brincou aqui, não tem como falar de Gustavo e Laís sem falar um do outro, mas acho que também não tem como falar da gente sem mencioná-las, né? Foram pessoas fundamentais, tanto do ponto de vista, como eu falei, financeiro, né? Que é importante, não tem como fugir, é o mundo que a gente vive. Mas eu acho que, sobretudo, por acreditar mesmo na gente, que a gente, né, de alguma forma, iria ali conquistar
não para elas, né? Não para retribuir de alguma forma para elas, mas para a gente mesmo, para transformar nossas vidas, né? Acho que elas nunca esperaram nada diferente disso e acho que é super importante. Queria agradecer a avó também, que eu costumo brincar que tem o menino criado por vó, né? Eu sou o menino criado por vó, mas da melhor maneira, da melhor entonação que essa frase pode ter, porque às vezes a gente vê uns sentidos assim meio ruins, né, atrelado a essa frase, mas eu tenho orgulho de dizer que eu fui um menino criado por vó, né? Se eu tenho amor pelas pessoas, se eu enxergo o bem nas pessoas, eu devo isso a ter passado grande parte da minha infância com ela, com vó. E, por fim, queria agradecer, obviamente, aos meus pais, né? Assim, a gente não teria aqui, tanto do ponto de vista objetivo, né? Que são os pais biológicos, foram eles que nos pariram, mas acho que, acima de tudo, por acreditar na gente, né? Sempre deu apoio. Eles... mãe tinha 21 anos, pai tinha 23, né? Pessoas jovens, eu até costumo brincar que hoje eu tô com 35. Ainda se eu tiver um filho, vai ser gravidez na adolescência, então imagina eles que dedicaram, né? Ali estavam tentando também entender como que era o mundo, eram muito jovens e dedicaram grande parte das suas vidas para a gente, né? Para nos educar, enfim, para dar amor, carinho, atenção e tudo que eu acho que uma criança deveria ter, pelo menos, né? E acho que, por fim, para não cometer nenhuma injustiça, eu queria mandar um beijo de forma geral para o pessoal do meu trabalho, né? A gente está falando aqui de carreira e eles são super importantes, né? Então, equipe do Giro, um beijo. Não vou citar nominalmente para não ser injusto com ninguém, para ninguém ficar com ciúme, né? Mas eu queria também mandar, desculpa, é muita gente, como eu falei, né? A noite é de vocês. Eu sempre destaco aqui a conexão, né? As pessoas, como elas são importantes na nossa vida. Então, pessoal do Giro, um beijo. Eric Câmbio. Queria também mandar um beijo para Anselmo e Thalita, né? Acho que Anselmo foi um dos meus primeiros amigos ali em Campinas, né? A gente estudou juntos e se tornou mais do que colega de classe ali. A gente se tornou um amigo para a vida toda. Fui padrinho do casamento deles, tenho muito orgulho, muito feliz. Eu nem acreditei quando eles me chamaram para ser padrinho do casamento deles. Então, são duas pessoas que eu amo Eric, demais. Anselmo e Thalita. Anselmo e Thalita, boa noite. Pessoal do Giro, um cheirão aqui também do tio, viu? Boa, tio Carlos, obrigado. E acho que também o pessoal do intercâmbio, de maneira geral, acho que principalmente Gabi, Ricardo, Ercília, mais uma vez, e Tiago. Se eu estou aqui mandando um beijo, falando que amo o pessoal, eu aprendi isso muito com esse meu amigo Tiago. Ele sempre falava, né? Abrace, diga que ama as pessoas, não tenha vergonha disso. Então, eu queria encerrar só agradecendo, mandando beijos, falando que amo todo mundo e que se eu estou aqui hoje, é graças a todos vocês, né? Obrigado. Então, já que a gente fala de amor, Cadu, Maria, pai e mãe estão aqui morrendo de saudade. Vocês são muito importantes. E o reconhecimento é tudo, gratidão, né? Então, sim, eu quero agradecer a Socorro por estar aqui, gratidão eterna. Gratidão, meu irmão Luizinho, que não é só meu irmão, né? Luizinho foi muito mais do que um irmão. Muitas vezes, no decorrer da formação do meu caráter, ele foi meu pai. Então, gratidão eterna. Gratidão amanhã, né, que a gente chama Santa Ruth, e gratidão à minha esposa por nunca me abandonar. Muito pelo contrário, nas horas mais difíceis da minha vida, ela segura na minha mão e vai. Gratidão a Daniel, né, por abraçar esse projeto comigo. Gratidão a Robson pelas ideias. Mas Daniel foi uma pessoa que eu não posso deixar de externar minha gratidão, porque Daniel pegou esse projeto do nada, né, e sonhou comigo, né? Robson, minha esposa, ele abraçou meus filhos e que noite maravilhosa é essa, estar aqui com meus sobrinhos que eu amo demais. E eu vou encerrar da seguinte forma: você é um apaixonado pela filosofia. E são as 4 palavras gravadas
na entrada da escola da filosofia da Grécia Antiga, que desde então tem sido a base para toda a sabedoria. As palavras mágicas são: conheça-te a ti mesmo. Você sabe quem é o seu verdadeiro eu? Me responda no próximo podcast. De hoje a 8 estaremos aqui com Nielson Araújo. Nielson Araújo tem uma trajetória de vida fora do comum. Seja muito bem-vindo, meu irmão Nielson. Te aguardo aqui nessa cadeira, porque você faz a diferença aqui em Pesqueira. E de hoje a 15 estaremos aqui com o nosso colunista social, Adilson Mendes. Adilson, será uma honra te receber aqui, meu irmão. E a todos vocês que nos acompanharam hoje, na próxima segunda estaremos aqui. E não esqueça de nos seguir, não é isso, Daniel? Daniel disse, lembra, vá lá no Instagram. Vamos se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Vamos fazer esse Instagram chegar a 1000. Já passou da metade. O Instagram não, o YouTube. E como é que você diz? Ativar o sininho. Vão lá, não custa nada. Dependemos desse algoritmo para crescer. Algoritmo para crescer. Então, dependemos de você. Vai lá, não custa nada. O YouTube e o Instagram. Ativando o sininho, chega a mensagem toda vez que está ao vivo, né? Ativando o sininho, chega a mensagem de toda vez que estamos ao vivo aqui. Então, a Deus, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, por me dar a sabedoria e o discernimento de conduzir não a minha vontade, mas a sua. E a todos vocês que estão em casa, gente, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.